queremos te pedir que o Santo Espírito possa estar, ó Deus, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E usa, Senhor, como instrumento para falar somente aquilo que o Senhor equipar aos teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós encerramos uma semana de oração. Quem esteve aqui na semana de oração? Amém. Algumas pessoas não estiveram. Nós passamos uma semana falando sobre oração. Quem lembra do tema? Oração que Deus ouve. Oração que Deus ouve. E eu queria aproveitar também hoje, continuar falando um pouco sobre oração. Mas falar da oração de uma forma mais ampla. Num contexto geral da vida de um cristão. O que é oração? E o tema da minha mensagem, da nossa mensagem hoje, é oração, um canal aberto para um relacionamento com Deus. Primeira coisa que nós aprendemos sobre oração, aliás, eu tive o privilégio, de ter nascido em um lar cristão, e desde pequenininho frequentar a escola bíblica dominical. E o que eu aprendi na escola bíblica dominical, o que meus pais me ensinaram, e é o que nós ensinamos aos nossos filhos, aos novos convertidos, que orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. E Jesus é um desses exemplos. Nós percebemos no ministério de Jesus, todo momento, alguns momentos do seu ministério, ele falando com Deus, falando com o Pai. Muitos momentos nós vemos Jesus se retirando para falar, para conversar. Em um desses momentos, um dos discípulos pediu para ele ensinar a orar. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 11, de 1 a 4, onde está registrado esse momento. Diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Quando eu olho para esse exemplo de oração que Jesus dá, esse modelo de oração, eu percebo que Ele está nos ensinando uma oração, não daquele jeito de oração que nós costumamos fazer, mas nesse modelo Ele nos dá um referencial de oração que é um relacionamento com Deus. E um relacionamento não de uma divindade com um ser mortal, não é um relacionamento de um ser superior com um ser inferior, mas é um relacionamento de pai e filho. O que eu acho mais interessante, mais bonito nesse texto, o que eu acho mais lindo no relacionamento que Deus quer conosco, é que Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Não é de um ser que está lá distante, não é de um Deus com seu adepto, mas de pai e filho. É aquele filho que vai até seu pai para conversar. E essa conversa, como que é essa conversa? É uma conversa onde ele fala, o filho fala das suas necessidades, do pão que ele precisa a cada dia. Fala de um relacionamento que ele tem com o seu próximo. Conta para Deus que Ele perdoa
Por isso que ele fala: me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Fala de que ele deseja, que ele reconhece que Deus é o Rei, que ele deseja que Deus reine em sua vida. Fala de um desejo que ele tem de caminhar, fazendo a vontade. Por isso que ele pede: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E se orar é conversar com Deus, eu preciso entender, primeira coisa, que essa conversa precisa ser um diálogo, e não um monólogo. O que é um monólogo? Monólogo é quando só você fala. Mas o diálogo é quando você fala e a pessoa que está te ouvindo também tem a oportunidade de compartilhar, de falar, de dar a sua opinião a respeito daquilo que está conversando. Muitas vezes a nossa oração é um monólogo. Nós chegamos diante de Deus e falamos, entregamos para Ele uma lista de pedido, em nome de Jesus, amém. Viramos as costas e vamos embora. Agora vamos esperar o que vai acontecer. Vamos esperar o resultado. Mas orar é diálogo. É quando você fala, você conversa com Deus, quando você pede algo para Deus, mas você também ouve Deus falar. Como lá em Tiago ele fala: olha, eu não vou te dar porque você está pedindo mal. Você está pedindo para o seu próprio interesse. Orar é isso, você falar com Deus e ouvir Deus falar. A nossa oração muitas vezes é assim, nós só falamos. Não prestamos atenção que Deus também quer falar conosco. Orar. Segundo, nós precisamos entender. Muitas vezes nós temos um conceito de oração que é assim, que é a oração que move Deus em nosso favor. É comum, às vezes já ouvi vários pastores falar que a oração move o braço de Deus. Mas eu não consigo imaginar um Deus com braço duro e a minha oração eu orando, tentando movimentar esse Deus. Eu não consigo ver um Deus com braço duro, eu reunido com o povo, com a igreja. Vamos lá, irmão, vamos tentar mover esse braço de Deus. Mas eu vejo um Deus com o braço estendido, abençoando o seu povo. Eu não consigo ver um Deus paralisado, engessado, e eu usar a minha oração como fosse uma injeção, injetando em Deus para Deus se movimentar. Mas eu vejo um Deus que trabalha a todo instante em nosso favor. Jesus Cristo falou: meu Pai está trabalhando até agora. É um Deus que conhece as nossas necessidades. Eu fico imaginando, se Deus dependesse da minha oração para fazer algo por mim, pobre de mim. Se Deus dependesse da minha oração para fazer algo pela humanidade, coitado de nós. Eu tenho recebido tantas coisas de Deus que eu não peço, porque nesse relacionamento de pai e filho, Ele sabe das minhas necessidades, e Ele dá, muitas vezes antes de eu pedir. Eu creio em Deus que dá além do que pedimos e pensamos. Que a oração não é esse mecanismo de tirar algo de Deus e usufruir de tudo que Deus tem para nos dar, mas é algo que nos coloca diante de Deus, de estar na presença de Deus. Terceiro, nós precisamos desvincular a oração de petição. Nós temos muitas vezes a ideia que orar significa pedir, simplesmente pedir.
E às vezes é até difícil nós orarmos até para agradecer. Parece que se a gente orar e não pedir alguma coisa, a gente não é oração. Às vezes a gente vê o pastor aqui pedindo, irmão, vem aqui, faz uma oração de gratidão. Aí nós começamos a orar, ó Deus, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela roupa, muito obrigado por essa comunhão, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelo meu lar. E eu quero te pedir que o Senhor esteja me dando mais condição, quero te pedir que o Senhor... Aí pronto, a gente não consegue terminar a oração só agradecendo. A gente tem que pedir. Parece que a gente não consegue orar, agradecer e dizer amém. No final a gente tem que pedir alguma coisa. Mas oração não significa só pedir. A oração significa você estar na presença de Deus e derramar seu coração na presença de Deus. Mas não pode pedir? Pode. Quando você pedir, quando você tiver necessidade de pedir, você já está na presença de Deus. A oração não entra e sai da presença de Deus. A oração deve ser um estilo de vida, um desejo de você estar sempre orando. Por isso que em Tessalonicenses 5:17 fala, orar sem cessar. Já imaginou você 24 horas na presença de Deus só pedindo? O relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de pai. Você já imaginou o seu filho, você que tem filho, chegar para você só para pedir? Não sei se alguns irmãos conhecem alguém que só liga para você, só lembra de você na hora que precisa de alguma coisa. Sabe aquela pessoa que às vezes liga para você? Poxa, eu lembrei de você hoje, aí como é que tá? Tudo bem? Tem uns que são mais discretos, né? E falam, aí como é que tá a família? E os filhos? Tudo bem com você? Estava pensando em você, resolvi ligar para você. E aí como é que tá? Tudo bem? Então, olha, amanhã eu vou precisar viajar e eu preciso de um favor seu. Preciso estar 3 horas da manhã lá no aeroporto, dá para você me levar lá? Aí você, agora sim, por que ele lembrou de mim? Muitas vezes nós somos assim com Deus. Só lembramos na hora que nós precisamos, na hora que bate a enfermidade. E você lembra de Deus. Orar é estar na presença de Deus constantemente. Não para pedir, mas para conversar com Ele. Não sei se você já teve a sensação de estar caminhando com alguém, estar do lado de alguém por algum instante ou por um determinado tempo e essa pessoa nem não dizer uma palavra para você. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é assim. Deus está a todo instante ao nosso lado. E às vezes nós passamos o dia todo sem dizer uma palavra, sem falar nada com Deus. Meus irmãos, quando Deus criou o homem, o desejo de Deus era ter um relacionamento. A Bíblia fala que Deus, lá no Jardim do Éden, Ele visitava Adão e a Eva todas as tardes para conversar. Como era essa conversa? Eu fico imaginando o que Adão conversava com Deus. Eu creio que Adão não pedia carro para Deus. Eu acho que Adão também não pedia casa para Deus. Aliás, ele já morava no paraíso. Qual seria esse papo de Adão com Deus? Qual seria essa conversa? Sobre o que eles conversavam? Às vezes eu fico imaginando Adão falando para Deus: obrigado, Senhor, me dá o privilégio de colocar nome nos animais. Obrigado por esse jardim tão maravilhoso. Obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Aliás, dizem que uma das declarações mais sinceras
Foi a declaração que Adão fez para Eva. Diz que Adão olhou bem nos olhos de Eva e disse: Eva, você é a mulher mais linda do mundo. Só existia ela. Mas eu imagino que fosse algo dessa natureza. E um dia Deus foi visitá-lo, como de costume, e não encontrou Adão. Adão e Eva tinham se escondido. Por quê? Porque eles pecaram. E o pecado quebrou esse relacionamento. O pecado afastou. O pecado rompeu esse relacionamento que o homem tinha com Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele providenciou. Nós vimos na Bíblia, desde esse momento, Deus procurando de novo reatar esse relacionamento. E Deus enviou Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio para, de novo, reatar esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Jesus veio para trazer de novo essa comunhão. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus é o que nos liga a Deus. Porque Jesus é que permite estarmos diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Então, a partir desse momento, nós temos de novo acesso a Deus. A partir da morte de Jesus na cruz, Ele nos permitiu ter novamente acesso até Deus. Então, o que Deus quer é ter esse relacionamento. Relacionamento de pai, filho. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos tanto por não ver esse canal aberto de relacionamento com Deus. Uma das pessoas que usufruiu disso na Bíblia foi Davi. Davi foi um homem que ele se orava, se deleitava na presença do Senhor, na presença de Deus. E nós vemos nos Salmos as suas orações muitas vezes de aflição, pedindo: Deus me socorre, os meus inimigos estão querendo me matar. Mas também nós vemos Davi falando, conversando com Deus sobre as maravilhas de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Muitas vezes nós vemos Davi expressando a sua aflição, os seus medos. Mas nós também vemos Davi, como nos Salmos 139, ele falando: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, reconhecendo a grandeza de Deus. Nós vemos Davi reconhecendo a onisciência de Deus. Ele fala: Tu me sondas, Tu conheces o que eu penso, Tu sabe o momento que eu levanto, o momento que eu estou trabalhando, Tu sabe tudo de mim. Vemos Davi glorificando a Deus pela sua onisciência, a sua onipresença, falando: Deus, Tu me viu quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Nós vemos Davi expressando a sua gratidão a Deus. Nós vemos Davi pedindo para Deus soldar o seu coração. Esse é o relacionamento que Deus quer, Deus deseja. É isso que Deus deseja. É isso que deve ser a nossa oração. É esse conceito de oração que nós devemos ter como cristão, como filho de Deus, que Deus Ele é Pai. A oração não é para ser aquele instrumento, aquele botão que você aperta e Deus se movimenta a nosso favor. Mas a oração deve ser aquilo que nos leva, que nos movimenta em direção a Deus. Deus sabe tudo que você precisa. Você não precisaria nem pedir, porque Ele conhece, sabe das suas necessidades. Qual pai que não conhece as necessidades do filho? Mas Ele quer que você converse com Ele, que você expresse os seus sentimentos.
o que você está pensando. Mesmo que o que você está pensando, que você tem, não agrade a Deus, mas você precisa confessar isso para Ele, expressar. O relacionamento que Deus quer é esse. Que você veja Ele como Pai. O Pai que deseja um relacionamento próximo com o filho. Não é relacionamento de um estranho. Você não vai se relacionar com um estranho. Você não está pedindo para um estranho. Você não vai conversar com um estranho, mas você vai conversar com seu Pai. Esse é o que Deus deseja. A oração precisa ser, o resultado da oração não necessariamente é a mudança da realidade a respeito do qual se ora, mas deve ser a mudança da pessoa que ora. A oração é alinhar sentimentos e pensamentos com o coração de Deus. Orar é um relacionamento do ser humano com Deus que traz um caminho completamente alicerçado na vida em todas as dimensões. Por isso, não podemos perder esta conexão, porque ela que nos traz um relacionamento que nos dá a certeza de vida eterna. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Aquele relacionamento quebrado, que foi quebrado pelo pecado, Jesus veio para isso, para te reconciliar com Deus. E a mensagem que Deus tem para nesta noite para você é o seguinte: que Deus quer falar para você nesta noite é: filho, converse mais com seu pai. Filha, converse mais com seu pai. Estou falando do nosso Pai, o Pai nosso que está no céu. Abre o seu coração. Abre o seu coração para Ele. A palavra de Deus diz assim: filho, dá-me o teu coração. Jesus quer o seu coração. Você pode chegar na presença de Deus e se derramar, falar tudo para Ele. É isso que Ele deseja. Em toda a história da humanidade, nós vemos um Deus procurando, buscando um relacionamento, se relacionar com o homem. Muitas vezes o homem que se afasta de Deus, é nós que nos afastamos. Mas Deus, Ele deseja isso, que você entre na presença dEle, não com medo, mas que deseja que você fale com Ele, que você busque Ele em oração, constantemente, incessantemente. Estar na presença de Deus, muitas vezes não precisa nem falar nada, mas simplesmente para estar na presença dEle, para sentir a presença dEle. É isso que Deus quer. Converse mais com Deus. O desejo de Deus, é o que Deus tem para falar para você nesta noite. Filho, eu quero estar mais próximo de você. Se aproxime. Chegue até a mim. Converse comigo. Eu estou ao seu lado. Deus está conosco. É o Deus conosco. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está ao nosso lado. Mas Ele quer, Ele deseja isso. Conversar com você. Que você converse com Ele. Que você se abra com o seu sentimento. Está com medo? Fale para Deus. Está faltando amigo? Deus é o nosso amigo, mais chegado que o irmão. Um cântico do nosso cantor cristão diz: nem Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. É isso que Deus deseja. É isso que Deus tem para falar para você nessa noite. Amém.